Boa tarde, iniciamos mais uma live. Hoje, 1º de junho de 2026, às 15h12, quase 15h15 da tarde. Boa tarde a todos que estão entrando, todos que vão depois, os que vão assistir gravado. Deus os abençoe grandemente. Um mês maravilhoso de junho se iniciando, que seja um mês abençoado. Né? Vai ser um mês de Copa, um mês de festa junina, muitas comemorações, né? Então a gente tem que já começar agradecendo com a intenção, né? Vamos lembrar da lei da intenção de ser um mês agradável, um mês abençoado, que já possamos ter clareza, direcionamento para este mês, né? Acordar no primeiro dia e já pedir a clareza, o direcionamento, né? Com a intenção. Qual a intenção que eu quero para esse mês? Qual a intenção que eu almejo atingir nesse mês, né? Qual a intenção? Porque tudo temos que pôr intenção. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Toda segunda-feira eu venho aqui no meu sentir e mais uma segunda, Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. Então, todos que estão aí, que entraram, que vão assistir depois, não é à toa. Então, que a mensagem que vem do alto, porque sim, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Somos seres espirituais. A gente está nesse corpinho emprestado, mas nós somos muito mais. Nós somos um ser de luz, somos espíritos, né? Filhos de Deus, filho do Criador, filho do todo. E eu acredito que todos vocês aqui, que estejam aqui, também acreditam e têm essa mentalidade de que sim, somos seres espirituais e não aqui. Estamos vivendo uma passagem aqui. Então, o que eu almejo para o mês de junho, né? Qual é a intenção desse mês? E hoje de manhã, segunda-feira é o dia que eu descanso de manhã, e me veio para falar agora à tarde sobre, né, a importância, o poder do descanso. Porque sim, né? Às vezes você acha que o descanso é só no domingo. Não, no feriado. Não, o descanso pode ser num dia normal de semana que você fala, não, hoje eu vou descansar. Hoje eu vou me permitir descansar. Vou me permitir deixar uma louça na pia, principalmente para as mulheres, que é mais difícil isso. Eu vou me permitir deixar aquela louça na pia, aquela roupa para lavar, para mim descansar, para mim priorizar. Certo? Então me veio muito forte para falar sobre isso, sobre se permitir descansar. Porque às vezes você está passando por um desafio, lembrando que como somos seres espirituais, vivendo uma experiência aqui, todos nós passamos por desafios, todos nós. E aí você quer desistir, e desistir não é uma opção. A melhor opção é descansar. Sim, meus amigos e amigas. A melhor opção que temos nos desafios é descansar. Porque quando a gente descansa, a nossa mente fica quieta. É onde vai vir a resposta que você tanto precisa. É no descanso que você vai encontrar a solução que você almeja, que você busca. Então sim, a palavra que veio hoje foi a gente falar sobre descanso, a importância do descanso. Então não desistamos e vamos descansar. E aí, me conte vocês. Vocês descansam? Qual a intenção do mês de junho? Espero que seja uma intenção boa, né? De muita clareza, de muito entendimento. Buscar soluções para os desafios. Buscar soluções no mês de junho. Um mês gostoso, um mês alegre, né? Com tantas coisas acontecendo nesse mês. Então temos que procurar, sim, descansar. Então a palavra que veio hoje foi isso. E aí, como foi o mês de maio? Porque sim, para começarmos o mês de junho, iniciar nosso mês de junho, a gente tem que fazer um balanço do mês que passou. Então, no mês de maio, como foi? Foi um mês bom? Foi um mês que eu realizei os meus projetos? Foi um mês que eu realizei meus sonhos? Foi um mês que eu bati minha meta? Não sei, os seus objetivos, suas metas. O que você conquistou, alcançou no mês de maio? E aí fazer
fazer um balanço, vamos fazer um balanço. Como foi o mês de maio? Para que o que eu errei no mês de maio, eu corrigi no mês de junho. O que deu certo no mês de maio, eu continuar no mês de junho. O que não deu certo no mês de maio, melhorar para o mês de junho. Entendeu? Isso que é a intenção. É isso que na hora que você está descansando, vai vir. No descanso você vai vir. Não, o mês de maio foi assim, assim. Então, isso foi bom, eu continuo. Não, isso não deu certo. Entendeu? Isso é a clareza que nos dá. Então, é no descanso. Então, eu descanso e faço um balanço do mês de maio. O que deu certo, o que não deu, como foi, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer mais, o que eu preciso fazer menos. Para o mês de junho ser um mês assim, ó, sensacional. Por quê? Porque você já vai ter ali na tua cabeça o que aconteceu no mês de maio. Você já vai ter como foi. O que você conseguiu fazer de melhor, de fazer de bom, o que deu certo, o que não deu. O que não deu é tirar os aprendizados para melhorar o mês de junho. Então isso é o descansar, é parar, silenciar, descansar e fazer essa análise, né, do mês de maio. E aí, com essa análise que você tem do mês de maio, no descanso, né, na sua parada e no seu descanso, o mês de junho vai ser sensacional, porque você tem todos os dados já. Você parou, descansou e observou. Porque sim, gente, mês de maio, maravilhoso, eu só tenho a agradecer. Só que tem coisas que a gente tem que melhorar. Então, hoje já, né, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer mais, o que eu preciso fazer menos. O que deu certo no mês de maio vai continuar no mês de junho. É assim, né? E sermos sempre gratos. Em tudo dai graças, né? Paulo já nos diz. Tudo dai graças. Então, mesmo uma coisa que não deu certo, dai graças. Porque às vezes aquele que não deu certo não era para ser. Então, mas agradece. Então, tudo a gente tem que agradecer. Então, a palavra que veio muito forte hoje foi sobre o descanso. A importância do descanso. Porque, assim, eu era uma pessoa que para descansar, nossa senhora, me sentia até culpada de deixar algumas coisas na pia para ir descansar. Agora não mais. Não. Isso não vai mudar meu resultado. O que vai mudar meu resultado é eu não descansando, entendeu? Quando eu me permito descansar, muda meus resultados. Sabe como? Já tive desafios assim, ó, que eu não sabia como fazer. Eu não sabia por onde ir. Eu simplesmente deixei tudo e fui descansar. Literalmente mesmo, deitei no sofá e descansei. De descansar assim, de dormir. Quando eu acordei, vocês não acreditam. Quando eu acordei, veio assim, claramente o que eu tinha que fazer. Aí eu fui lá e fiz. Nossa, e fluiu e deu certo. E era era um baita de um desafio, viu? Era um desafio que tava assim, que tava mexendo com a minha mentalidade, com o meu emocional. Sabe, mexendo com o emocional. Tava nesse nível. E eu não sabia para onde ir, não sabia. Já tinha falado com um monte de pessoas e ninguém. Aí eu falei, não, então já que é assim, eu vou deitar e vou dormir. E vou ver. E foi assim. Então, gente, é literalmente, se tá com um desafio e você não sabe para onde ir, com quem falar, é você com você mesmo. Então descansa, durma, descansa mesmo, se permite, deixa lá a louça, deixa. Se permite descansar. Quando você acordar com a clareza, com a calma, você vai ter a resposta que você precisa para esse desafio, para essa solução. Então, a importância do descanso, porque às vezes a gente fica muito no modo trator, sabe? Modo trator, trabalhando. O cérebro não consegue descansar, ele não consegue parar, você não consegue parar. Então não consegue vir. Aí parece que fica difícil. Sabe aquelas coisas que você tá fazendo, você tá vendo que tá difícil, que tá empurrando, mas o negócio não vai? Porque o seu corpo tá falando assim, filho, vamos parar um pouquinho, vamos descansar? Vamos desacelerar um pouquinho? Sabe, às vezes durante o dia você consegue dar umas pausas. Melhor ainda se durante o dia o negócio tá pesado, tá puxado, você conseguir fazer uma pausa de 5 minutos. Nossa, seu corpo agradece. Aí a sua mente, porque o nosso cérebro precisa dessa pausa. Sai desse modo trator e descansar.
Tem até tem gente que fala, acho que é Pomodoro, uma coisa assim, acho que é Pomodoro. Lembra até aquela massa, uma massa, mas não é nada disso. Que é você trabalha 45 minutos focado, não sei se vocês já ouviram, você trabalha 45 minutos, aí você dá uma pausa, toma um café, dá uma respirada, depois você volta mais 45 minutos. Nossa, isso dá um gás para as pessoas, depende do trabalho que a pessoa faz, isso dá. Então assim, é importante, porque nos facilita o quê? Da clareza, porque às vezes você fala, nossa, mas eu tô aqui nesse desafio, nesse trabalho que parece que não vai, eu tenho alguma coisa para fazer e não vai, eu não consigo ir para frente no negócio. E aí simplesmente você fala, não, eu vou descansar, não desistir, porque às vezes você tem vontade de desistir de tudo. Sabe aquele momento que você fala assim, eu vou desistir de tudo? Ah, não quero mais isso. Já aconteceu, já estive nesse lugar. Não, precisava descansar. Só descansar. Então eu falo sempre assim, ó. Desistir não é uma opção. Então, se tá difícil, vamos descansar. Descansa, faz uma pausa, toma um sol, olha pro céu. Olha pro céu. Se for à noite, você vê as estrelas, aquela infinidade de estrelas, né? Se for durante o dia, elas estão lá, a gente só não vê. Elas estão lá, mas a gente só não vê. Olha pro céu, respira fundo. Sabe, o oxigênio vai oxigenar seu cérebro, aí vai vir a resposta que você precisa, vai vir a clareza que você necessita. Sabe, então é literalmente, se o negócio tá difícil, o negócio tá pesado, é descansar. É parar, silenciar. Ou literalmente descansar mesmo, não vou fazer nada, vou largar essa pia cheia de louça, eu vou deixar isso aí, depois eu vejo o que eu faço. E vai dormir, se permita. Gente, eu acredito que a maioria aqui, antigamente, assistia a Sessão da Tarde, né? Hoje em dia, acho que nem sei se existe Sessão da Tarde. Mas imagina você pegar um dia e você falar assim, hoje não vou fazer nada, eu vou assistir Sessão da Tarde, que nem a gente fazia. Gente, isso é libertador, viu? Isso é libertador. Vou falar que eu também preciso fazer isso. Mas eu gosto de descansar na parte da manhã, na segunda, né? E procuro não pôr nada assim muito pesado, tipo limpeza. Não, na segunda não. Na segunda me permito vir aqui fazer a live, me permito fazer coisas na parte burocrática da empresa, que é ver números, né? Ver a contabilidade, isso daí. Mas o fazer mesmo no manual eu evito para descansar, para ficar mais quieta. Procuro não ficar muito no celular também. Então eu pego um dia que é para dar, uma amenizada. Lógico, responde que tem que responder, mas não evitar. Então esses momentos de pausa, de descanso, de desaceleração, porque a gente fica nesse mundo acelerado, né? A gente fica acelerado. Então, nesses momentos de desaceleração, é onde vem a clareza, onde a gente consegue pensar mais, vir a resposta que a gente precisa. Por isso que é importante e é necessário o descanso, né? Ele nos facilita a resolução de problemas, de desafios. E isso ajuda na nossa mentalidade, né? No nosso emocional. Porque é que nem eu comentei. Nesse dia que eu tava com esse desafio, que eu não sabia pra onde ir, pra onde correr, eu falei, gente, agora não sei. E aí me veio, não, deixa tudo e vai descansar. E foi assim, gente, foi libertador. Eu deitei no sofá, eu dormi assim, ó, profundamente. Acho que se contar assim, nem fala, nossa, não, mas foi. Sabe quando você dorme profundamente? E no eu acordar, veio assim, ó, faz isso, isso, isso. Mas foi assim, ó... Gente, é só gratidão, porque eu fiz, na hora que eu acordei, eu fiz o que me veio, sabe? A orientação que me veio. Eu fiz aquilo que a orientação me veio e aí resolveu o desafio. Então é isso, gente. É descansar, não desistir. É descansar. Então não sei qual é o seu desafio, o que você tá passando aí. Não desista, só descanse. Descanse. Certo, meus amigos? É isso aí. Toda segunda-feira é uma palavra que vem muito forte. E essa palavra que veio hoje, o vir de hoje, né? O sentir de hoje foi
a importância do descanso, da gente não desistir, da gente descansar, a importância da gente olhar o mês de junho. Qual a intenção que você quer para esse mês, né? Qual a intenção? É a intenção que eu quero que seja um mês maravilhoso, mas quais foram as ações que eu fiz em maio que não deu certo, que eu posso melhorar nessa? O que eu fiz em maio que deu muito certo, eu vou continuar nessa? Qual os dias de descanso que eu vou ter no mês de junho? Sim, já coloque na sua agenda, já coloque na sua rotina. Qual é a meta que você quer alcançar? Quais os objetivos que você quer alcançar nesse mês, né? Trace, né? Hoje é o primeiro dia ainda, dá tempo ainda de fazer seu planejamento no mês de junho, a intencionar o que você quer para esse mês, certo? Espero que tá dando para entender, que tá dando para dar uma luzinha aí. Porque sim, precisamos descansar e não desistir, né? Descansar e não desistir. Depois eu deixo gravada no Rede Vizinha, sempre umas palavras, então veio muito a importância do descanso, né? Que nos traz clareza, nos traz discernimento, coragem para continuar, coragem para não desistir. Porque quando você está cansada, quando você está exausto, você não consegue nem pensar. Você vai fazendo tudo no modo trator, no modo automático. E nosso corpo não é máquina. Nosso corpo é feito de carne e osso. Então a gente precisa do descanso. Tanto para nossa mente, como para o nosso emocional e para o nosso espiritual. Temos que ter esses momentos de descanso, esse momento de pausa, esse momento para a gente se reconectar com o alto, com algo que você acredita. Sabe? Esse momento de silenciar e agradecer. Às vezes só olhar para cima e agradecer. Só isso. Porque uma coisa eu vou dizer. Temos mais a agradecer do que pedir. E quanto mais a gente agradece, mais graça a gente recebe. Então, tenhamos o hábito de ser gratos e agradecer. Quanto mais eu agradeço, mais graça eu recebo. E vamos à nossa cartinha? Então eu quero que vocês tenham um mês maravilhoso, que vocês intencionem o mês de vocês, mês de junho, o que vocês querem para vocês. E aproveitando, então vamos ler nossa cartinha do Jardim dos Anjos. Qual a intenção que você quer para o mês de junho? Pense aí, qual a intenção que você quer? Qual área da sua vida? É na carreira? É no financeiro? É no pessoal? Qual área você quer? Da saúde? Qual área você quer? Intencione o mês de junho aí maravilhoso para você aí. Pra gente ler uma cartinha. Pra você que tá ao vivo, pra você que vai ver depois, pra você, pessoa maravilhosa, ser de luz, espírito maravilhoso. Você importa, a sua história importa, você é amado, Deus te ama. Dependente do seu desafio, Deus está do teu lado, Deus te ama. Só que você tem que buscar suas ações, né? Você tem que fazer a sua parte. Não vai pedir e esperar. Não. Quais são as ações que eu tenho que fazer para almejar? Quais são as ações que eu preciso fazer? Qual a intenção que eu quero para esse mês de junho? Lembre sempre. A gente tem o livre-arbítrio. A gente faz nossas escolhas. Certo? Então, lembre-se. Tá difícil? Descansa. Desistir não é opção. Vamos descansar. Que as respostas virão. Então, hoje primeiro, vamos tirar uma cartinha aqui do meio. Pensou aí que você quer pro mês de junho? Vamos tirar uma cartinha. Olha! Paciência. Gente, olha isso. Olha isso. Paciência. Gente, acho que é a segunda vez que eu tiro essa cartinha. Bem difícil sair. Olha, hoje na live, pro mês de junho, então a gente tem que ter paciência. Lembrando que sempre é primeiro para mim também. 108. Vamos lá. Na página 108. Ler a cartinha paciência. Gente, eu amei. Amei. Paciência. Então, vamos ter paciência e descansar. Então, tá vendo? Ó, eu acho que veio para complementar. Então, se tá difícil, vamos descansar. E aí vem a cartinha paciência. 1º de junho, né? Vamos ver o que ela nos diz no Jardim dos Anjos. Paciência é a nossa capacidade de respeitar
o ritmo divino que está por trás de cada pequeno acontecimento da nossa vida. Ser paciente é aceitar que tudo acontece no seu próprio tempo. Um tempo que não podemos controlar. Gente, olha o poder do descanso. Do mesmo modo que os frutos amadurecem no seu próprio tempo, em sintonia com a natureza, tudo na nossa vida acontece na hora certa. Existe uma sabedoria universal regendo o ritmo de cada acontecimento de nossa vida. Uma pessoa paciente sabe viver os tempos de espera de maneira relaxada e tranquila. Olha, gente, é para complementar sobre o descanso. A impulsividade, a pressa e a ansiedade em nada ajudam nos processos de amadurecimento da vida. Imagine-se esperando pelo fruto de uma árvore. De que adiantaria ficar com dor de estômago, correr ao redor da árvore ou gritar que você quer o fruto em suas mãos? Já! Isso não vai fazer que o fruto amadureça mais depressa. A criança em nós tem muito a aprender sobre paciência. Ei, nossa criança interior. Ó, nossa criança interior aí, ó. A criança em nós tem muito a aprender sobre paciência. E muitas vezes sofremos porque deixamos que essa criança assuma o controle, passando a exigir da vida a imediata satisfação de suas vontades. Gente, profundo, hein? Então, converse com sua criança interior aí, porque fala assim, não, tem um monte de louça para lavar, tem um monte de coisa para fazer, mas agora eu vou descansar. Agora é meu momento de relaxar, de descansar. E a cartinha tá provando isso, porque ó, o fruto amadurece no tempo dele, não no nosso, não da nossa criança. Então o desafio que você tem aí, ele vai se ver no momento dele, não no nosso. É claro que podemos colaborar com a natureza da vida. Podemos adubar uma árvore, protegê-la das pragas, regá-la de modo adequado. Mas depois que já fizemos tudo o que estava em nossas mãos, precisamos praticar a entrega a um plano superior, exercitando a paciência, entrando em sintonia com esse tempo divino. A paciência está lhe pedindo para confiar mais na vida. Talvez você venha se sentindo irritado ou ansioso ultimamente. Talvez esteja perdendo a confiança de que a vida lhe trará os frutos que tanto almeja. Preste atenção. Aquilo pelo qual você tem esperado em sua vida já está a caminho. Esta carta lhe pede para relaxar mais, para se tranquilizar e acreditar que tudo acontece a seu tempo. O tempo divino é sempre o mais justo e o mais certo para você. Pare de se esforçar em tentar controlar o que não pode ser controlado. Pare de se pressionar ou de pressionar alguma outra pessoa. Aproveite o seu tempo para ficar bem com você mesmo. Permita-se uma espera paciente e relaxada. A espera de quem tem a certeza de o que foi pedido está a caminho. E muito melhor, gente, e acredito que esperar é no descanso, que vai vir. Maravilhoso, não foi? Maravilhoso, gente. Que carta. A carta do Jardim dos Anjos hoje, para o nosso mês de junho, para o nosso primeiro dia, veio paciência. Então, o fruto não amadurece na hora que você quer, e sim no tempo dele. E o que você precisa é no tempo divino, no tempo de Deus, não no nosso. Foi para fechar com chave de ouro, mesmo. Gente, muito obrigada. Deus os abençoe grandemente. Que possamos ter um mês agradabilíssimo, né? Maravilhoso, cheio de muitas bênçãos, de muito amor, de muita alegria, de muita saúde, de muita prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Lembre-se, se tá difícil, não desista. Descanse. Descanse que as respostas vêm. O que você almeja vai vir. E tenha paciência. Até mais.